Olá! Nesse vídeo vamos aprender a configurar processos dentro do módulo CRM do Grandsoft Web. O processo é uma das configurações mais importantes do CRM. É ele quem representa o funil para acompanhamento das etapas de cada lead. Para acessar essa configuração, vá até o menu CRM, depois clique em Configurações, Processos. Lembrando que esse menu só deverá aparecer para os gestores da empresa, ou o administrador ou o proprietário. Nessa tela serão exibidos todos os processos criados pela empresa. Para criar um novo, clique no botão Editar Processo e informe a senha de acesso do administrador do sistema. Lembrando que essa senha deverá ser de conhecimento do gestor ou proprietário. Caso a senha informada estiver correta, então seu botão será alterado para o nome Criar Processo. Agora, clique nesse botão. Informe um nome que represente bem o objetivo do processo. Por exemplo, prospecção de clientes, acompanhamento de orçamentos, pós-venda ou atendimento comercial. Nesse exemplo, eu darei o nome de pós-venda, que será o processo para fazer o acompanhamento de todas as etapas da geração do pedido até a entrega da obra para o cliente. Depois de informado, o nome do processo, clique em Criar. Uma tela será exibida com as configurações e detalhes do processo que foi recém-criado. O primeiro campo traz o nome do processo, aquele que informamos anteriormente. No campo Descrição, você pode usar para escrever uma breve observação sobre o que se trata aquele processo. Por exemplo, eu vou colocar aqui: acompanhamento do pedido gerado até a colocação na obra. Agora será necessário especificar de onde virão os dados que alimentarão o funil de vendas. No campo Origem dos dados, serão exibidos as opções de onde o Grandsoft Web irá extrair os leads para visualização no Kanban. Orçamentos criados. Nessa opção, o funil será carregado com as informações de orçamentos que foram gerados no sistema e que ainda não foram convertidos em pedidos. Utilize essa opção sempre que desejar acompanhar as etapas a nível de orçamento, ou seja, antes do cliente fechar a venda. Por exemplo, criação de tarefas, lembretes ou mensagens estimulando o cliente a fechar o contrato. Pedidos emitidos. Essa opção vai carregar todos os pedidos que foram gerados nos últimos dias. Utilize essa opção para processos onde é necessário o acompanhamento do pedido, como visitas técnicas, emissão de cobranças, acompanhamentos da obra. Ordens de serviços geradas. Aqui, o Kanban vai carregar todas as OSs que foram emitidas nos últimos dias. O campo Período, Dias, exibe o número de dias que o sistema utilizará para obter o histórico de documentos, nesse caso, 20 dias. Lançamento manual. Nessa opção, os leads podem ser lançados manualmente pelo próprio usuário dentro do Kanban. Posteriormente, esses leads podem ser associados a um documento, ou seja, um orçamento, um pedido ou uma ordem de produção. E, por fim, webhooks. Essa modalidade visa em obter os leads provenientes de outros sistemas através de registros enviados para o webhook do Grandsoft Web. Esse tipo de origem de dados é própria para fazer integração do Grandsoft Web com outros sistemas comerciais, para que esses sistemas enviem informações de leads para o Grandsoft. Com essa configuração, a origem dos dados para esse processo será pedidos emitidos, ou seja, todos os documentos que foram gerados nos últimos 20 dias, conforme definidos no parâmetro período. Assim que o processo for criado, os documentos serão lançados na primeira coluna do Kanban, aguardando para que o usuário possa decidir para qual etapa deverá encaminhar aquele lead. Quanto ao período, posso aumentar de 20 para 50 dias até mesmo 100 dias, se desejar. Mas ao colocar um período muito grande, irá demorar muito para fazer o carregamento dos dados na tela do Kanban. Então, definirei esse prazo para os últimos 50 dias, ok? Assim fica um período mais coerente. Depois do processo criado e da origem dos dados definidas, o próximo passo é configurar as etapas que vão aparecer como colunas no Kanban. Por padrão, o sistema criará essas primeiras etapas que são a fazer, em produção e finalizado. Podemos remover essas etapas e adicionar novas. Vamos então criar as etapas e ordená-las na forma como desejo visualizar as colunas no Kanban.
Vou adicionando as etapas na sequência que eu pretendo visualizar no Kanban. A primeira etapa seria a confirmação do pedido, ou seja, o fechamento do pedido. Quando o pedido for gerado, ele será exibido na primeira coluna. Vou adicionar uma etapa de agendamento-medição e outra para conferência técnica. Vou adicionar uma etapa para produção, a outra de instalação. Vou aproveitar esse finalizado e renomear para confirmação de entrega. Ok? Bom, e como fazer para ordenar as etapas? Podemos fazer de duas formas, arrastando ela para a posição desejada ou digitando o número da sequência que ele deverá ser exibida. Pronto, já criei todas as etapas que farão parte desse processo. Como pode ver, a definição das etapas é algo muito simples de se fazer. Podemos também criar siglas para facilitar a identificação da etapa e também adicionar cores para facilitar a visualização dos leads no formato de grid ou de tabela. As etapas devem representar a realidade da empresa. O ideal é que elas sejam simples, objetivas e de fácil compreensão da equipe. Definido os detalhes do processo e as etapas, clico no botão Salvar. E pronto, o processo foi criado com a fonte de dados já determinada e também com todas as etapas que ele vai aparecer no modelo do Kanban. Apenas uma observação: evite criar etapas em excesso, pois isso pode dificultar o uso no dia a dia. É importante observar que depois que as etapas de um processo forem definidas e a equipe começar a utilizar o Kanban para movimentar os leads entre elas, a exclusão de uma etapa deve ser feita com cuidado. Caso uma etapa seja excluída do processo, os leads que estiverem associados a essa etapa serão automaticamente movidos para a primeira etapa do funil. Por esse motivo, evite excluir etapas que já estejam sendo utilizadas. Sempre que possível, prefira renomear a etapa, reorganizar o processo ou avaliar previamente se ainda existem leads vinculados a ela, pois no momento que for feita a exclusão de uma etapa, todos os leads do Kanban que estavam associados a essa etapa, eles serão automaticamente movidos para a primeira etapa do funil. Outra forma de criar etapas dentro do processo é utilizando o editor de fluxo. A vantagem de se utilizar o editor de fluxo é que fica muito mais fácil trabalhar com as automações, que são os eventos que disparam quando um lead vai de um processo para outro. Vou fazer uma demonstração de como utilizar o fluxograma do processo. Esse é o ponto de partida, a box com o nome início. Aqui determinamos a origem dos dados. Para adicionar novas etapas, arraste a box etapa para dentro do grid. Defina o nome da etapa e, se quiser, uma sigla. Depois, faça a junção da etapa criada com a última etapa do fluxo e conecte com o término do processo. Num próximo vídeo explicarei melhor como trabalhar com eventos de automação. As automações são tarefas que o sistema executa quando um lead se movimenta de um processo para outro. Vou fechar essa tela sem salvar, pois eu já tenho todas as minhas etapas pré-definidas. Agora que eu já tenho meu processo definido, vamos ver como que ele vai carregar os dados no Kanban. Vamos retornar para confirmar as configurações do processo. Eu já coloquei os detalhes do processo, as informações, a origem de dados e defini a origem como pedidos emitidos.
Deixei o período de 50 dias como janela de dados, ou seja, para o sistema trazer os pedidos foram gerados há mais de 50 dias. Também já defini todas as etapas. O que eu posso fazer agora é parametrizar a classificação de leads. Nessa aba, posso criar um sistema para qualificar leads. Como estamos falando de uma venda realizada, ou seja, de um pedido de venda, nós podemos criar um sistema próprio de qualificação ou então deixar essa informação em branco. Se a fonte de dados fosse os orçamentos emitidos, né, por exemplo, poderíamos criar uma qualificação quente, frio e morno para mensurar a probabilidade do lead fechar o pedido. Outro ponto também importante é determinar os responsáveis que farão parte desse processo. Por padrão, como fui eu que criei esse processo, o sistema definirá o meu usuário como responsável. Posso adicionar outros usuários da organização para que eles tenham acesso para esse processo, que serão os usuários que irão interagir com o lead em alguma etapa do Kanban. Vou selecionar 3 usuários que serão responsáveis pelo gerenciamento do processo. Também posso determinar um usuário que será o líder. É ele quem irá visualizar todos os leads de todos os usuários e também poderá delegar tarefas para os demais usuários. Salva as alterações e pronto. O processo já está criado e da próxima vez que esses usuários fizerem o login no sistema, eles já poderão visualizar esse processo na tela de dashboard. Vou fazer o logoff e entrar novamente. E assim que logar, a tela do dashboard será carregada. Repare que o processo que criamos será listado dentro do menu Processo CRM. Como podem ver, aqui já aparece o processo pós-venda. No primeiro acesso, a tela será populada com os pedidos gerados há mais de 50 dias atrás. Esses pedidos serão os nossos leads, que serão exibidos dentro do Kanban. Ele ainda está carregando, ainda não carregou todos. Vamos fazer um teste prático. Vou pegar um orçamento, esse aqui de uma construtora teste. Vou gerar um pedido com base desse orçamento. Esse é o processo normal de geração de pedido dentro do Grandsoft Web. Pronto, o pedido já foi gerado, pedido número 447, construtora teste. Agora vamos para a tela do Kanban consultar se esse documento vai aparecer na primeira coluna do Kanban. Acesso o menu CRM, processos, pós-venda, ou então, dentro do dashboard, clico em pós-venda e pronto. Aqui já apareceu o lead da construtora teste. A partir daqui, irei trabalhar com esse documento dentro do funil de pós-venda. Esse é o funil criado com todas as etapas que eu parametrizei no detalhe do processo. Nesse exemplo, o meu usuário está visualizando somente os pedidos que foram feitos por mim. Agora eu vou começar a movimentar os cards dentro do processo, dentro do Kanban, seguindo a metodologia de trabalho que foi determinado pela empresa. Para acessar as informações do lead, eu clico na opção Editar dentro do card. Aqui eu tenho todas as informações do lead e a etapa que ele se encontra no Kanban. E é isso. O objetivo desse vídeo foi explicar como funciona a criação de processos dentro do módulo CRM do Grandsoft Web. Explicamos como configurar processos, editar processos existentes, criação de etapas, assim como determinar os responsáveis pelas etapas. No próximo vídeo, vamos falar como trabalhar essa classificação de leads e, na sequência, explicar como funcionam as automações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.